conosco, vai para mim um vaso escolhido e nós temos rejeitado. Eu falo, dá não, Senhor. Hoje não dá, isso e aquilo. Então, quando eu via Ananias, e via sobre a história de Paulo, se você olhar Paulo era um homem que perseguia o povo. E é igual hoje, um dia também tem pessoas que perseguem. Até mesmo crente perseguindo crente. Mas se você olhar aos olhos carnais, se você tiver com os olhos carnais depois de tudo que Paulo fez, porque Paulo perseguia, Paulo prendia, e Paulo até matava as pessoas. E serviam a Jesus. E aí quando o Senhor pede para Ananias, em nenhum momento Ananias debateu com ele sobre isso. Só expôs o medo dele sobre isso. Mas quando o Senhor falou, vai, ele pegou e foi. E aí quando eu li essa passagem, quando Ananias vinha e orava por Paulo, eu gostei muito de uma parte que tocou muito meu coração, irmãos, por causa que em nenhum momento ele julgou Paulo. Em nenhum momento a palavra vai dizer que ele deu torto para Paulo. Mas ele disse meu irmão. E aí quando ele disse meu irmão, eu senti de Deus assim que amor é esse pelo Senhor? Porque muitas vezes nós não somos assim. Você sabe que aquela pessoa fez mal. Quando ela entra na casa do Senhor, nós não recebemos ele da mesma forma que Ananias recebeu. Nós não recebemos, nós recebemos a pessoa com desconfiança. Nós muitas vezes olhamos e julgamos e falamos, entrou, vai ficar só um pouco e depois vai embora. Esse tipinho aí já conhece. Mas Ananias não. E aí eu olhando ao Senhor, eu queria entender. Eu falava, Deus, eu queria um coração igual a Ananias. Eu queria poder entender um servo ser igual a Ananias. E aí o Senhor colocava no meu coração que Ananias não precisava entender o propósito do Senhor. Ananias não precisava saber o porquê. Mas ele confiava que o Senhor sabia o que o Senhor estava fazendo. E assim nós devemos ter, confiar no Senhor. Independente do que aquilo que o Senhor falar para nós devemos abrir o nosso coração e não questionar o Senhor. Por quê? Para onde? Não, nós devemos abrir o nosso coração. E se o Senhor está falando, vai e faz. Porque é um vaso escolhido para mim, nós temos que ir fazer. Porque muitas vezes o Senhor falava comigo que muitas vezes, quem somos nós para ajudar? Muitas vezes nós esquecemos de onde nós veio. E o Senhor falava comigo grandemente assim. Você se esqueceu de onde eu te tirei? Você se lembra do seu passado? Eu falava, Senhor, eu lembro. E quando você chegou na casa do Senhor, o que as pessoas te fizeram? Eu falei, me acolheu. E assim a gente tem que ser, acolher as pessoas. Independente do passado dela, independente se um dia ela cair e for, o nosso papel é estar ali igual a Ananias, abraçando. E o Senhor falava muito comigo sobre obediência. Ananias era um servo obediente ao Senhor. E aí quando o Senhor falava comigo, o Senhor tocava no meu coração sobre Abraão. Eu gosto muito também da passagem de Abraão. Quando o Senhor pediu o filho dele e ele não questionou o Senhor. Será que nós somos assim quando o Senhor nos pede algo? Será que nós podemos ser assim quando o Senhor fala, dá o teu Isaac para mim? Você pode entregar o teu Isaac para Jesus? Você pode entregar o teu Isaac para Deus? Nós não. Eu acredito que não. Eu acredito que não sei. Se o Senhor chegar e me pedir o meu filho, de verdade, eu não sei. Eu não posso dizer que sim nem que não, mas eu não sei. Mas quando eu olho para Abraão, ele não questionou o Senhor e ele obedeceu firmemente, por amor ao Senhor. E aí eu olhava essa história e o Senhor ia falando comigo, e aí o Senhor falava sobre Oséias também, e aí o Senhor me mostrava sobre Oséias, que é uma palavra que poucos pregam, né? Então a gente quase não ouve a história de Oséias. Quando o Senhor pede a Oséias que ele casa com uma prostituta e que ele tenha filhos daquela prostituição. E aí Oséias obedece ao Senhor. E aí eu fiquei pensando e falando essa noite com o Senhor, e eu falando, Senhor, hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo liberal, mas e naquela época? Como seria para um profeta casar com uma prostituta, que era muito falada naquela época, era muito criticada, apontada, muitas vezes apedrejada, eles matavam.
E aí o Senhor mostrava o amor, a obediência. O Senhor falava que tudo está na obediência. Quando nós obedecemos verdadeiramente ao Senhor, é isso que acontece. E não é só a obediência, porque para você obedecer ao Senhor, você tem que crer na palavra dele. Para obedecer a Ele, você tem que pôr a sua confiança nele. Porque se você não obedece ao Senhor, você não tem confiança nele. Como pode o Senhor pedir algo para você e você ficar em dúvida de você não fazer? E muitas vezes nós queremos nos enganar e dizer: eu acho que não é o Senhor não. Acho que não é o Senhor que está falando comigo não. Porque muitas vezes nós não queremos isso. Nós não queremos o sacrifício. E aí eu olhava e falava: Senhor, verdadeiramente é verdade. Muitas vezes nós não queremos o sacrifício. O sacrifício de estar lá fora pagando pelas almas. O sacrifício de todas as noites orar por aquelas almas, que muitas vezes nós estamos tão atordoados com nós mesmos, tão atordoados com nossos problemas, com a nossa família. Toda vez que a gente vai ajoelhar e orar, é só por nós. E aí por aqueles que não vai chegar. E raramente a gente vai orar por aquele que está lá na esquina caído. Raramente a gente vai orar pela prostituta lá fora. Não somos hipócritas e falar que toda vez nós oramos porque nós não oramos. Porque nós vivemos num mundo onde Satanás tem nos afligido e Satanás já pegou o jeito. Então ele aflige o filho, ele aflige o marido, ele aflige a mãe, ele aflige o pai. E você fica nessa vida. E aí você se esquece das almas do Senhor lá fora. Você se esquece que um dia você estava lá. E alguém pagou um preço por você. Por que você não pode pagar um preço? E o Senhor falava grandemente ao meu coração e eu ia falando com o Senhor, como nós podemos ser assim, Senhor? E o Senhor falava assim. E aí muitas vezes o Senhor falava comigo que eu também sou assim. E muitas vezes o Senhor me fazia lembrar de quando eu estava lá no mundo. Eu conheci a Cristo muito pequena, de ouvir falar. Mas eu fui criada por várias famílias, a minha mãe abandonou a gente. Então eu ia de casa em casa, e cada casa era uma religião. Então a gente aprendia um pouco daquilo. Mas eu acreditava porque, independente daquela religião que eu passava, eles falavam que existia um Deus. Então muitas vezes eu tinha 7 anos, eu sentada assim na cama, eu chorava, e eu falava com o Senhor, eu falava: Deus, o Senhor existe. Teve um dia que eu fiquei até brava, que era Natal, eu falei: se o Senhor existe, eu quero uma boneca. E eu orei tanto por aquela boneca não veio, e eu me revoltei com Deus. Isso eu tinha 7 anos. Mas eu entendia que o Senhor existia. E aí vinha de religião em religião. E aí quando eu tinha 9 anos eu voltei a morar com a minha avó e a gente mudou para Bauru, um barraco. Era perto da favela. E aí tinha uma igreja de frente. E quando, irmãos, eu ouvi aquele louvor, que aquilo chamava a minha atenção. E aí eu vi eles se abraçando na porta. E minha avó nunca teve o hábito de abraçar nós, ela só xingava. E aí a casa, quando ela não deixava ficar na janela, ela mandava fechar, porque ela era católica até hoje. E ela não gostava de crente. Então tinha as frechas das madeiras, que era um barraco de madeira onde nós morávamos. E eu ficava da frecha, da cama, olhando. E falava: um dia eu vou lá. E aí teve um dia que eu peguei amizade com 2 gêmeas, por isso que é muito importante nós ensinar o caminho para os nossos filhos. E mudou 2 gêmeas do outro lado, e elas eram de outra igreja. E elas pegaram amizade comigo e um dia eu falei, eu tinha vontade de ir ali para ver como que é. Porque eu vejo eles se abraçar na porta, eu vejo as crianças. E aí um dia ela falou: eu vou pedir para minha mãe e para meu pai, eu vou levar você lá. E aí quando eu tinha 9 anos eu comecei a frequentar essa igreja. E muitas vezes a minha avó brigava, mas ela deixava. E aí eu via como que era o tratamento. Era diferente daquilo que eu via. Era diferente daquele centro de Macumba, onde eles me levavam debaixo de chuva com os guias, porque a gente era pequena, a gente tinha que acompanhar eles, onde os guias batiam na gente que era criança, para tomar chupeta, essas coisas. E aí eu sentia algo. E aí eu olhava eles pregar, eu olhava eles louvar, e eu falava: um dia eu vou louvar. Vou louvar bonito, assim. Eu achava lindo. E aí logo a minha mãe voltou e nos levou embora. Quando minha mãe nos levou embora, ela casou com um homem de um bar. E aí veio as amizades. E aí o meu irmão caiu nas drogas. E eu fiquei naquele bar, cuidando daquele bar. E a minha mãe sumia. E ela estava sempre alcoolizada. E eu via, irmãos, as coisas. Eu via os demônios dela e eu não entendia o que era aquilo que eu via nela. Mas eu sabia que eles não gostavam de mim.
Então, toda vez, na maioria das vezes que ela estava incorporada, tinha dia que ela falava, você não vai dormir hoje. E eu não dormia. Porque o demônio ficava incorporado nela, me olhando. E eu ficava olhando aquilo e eu não entendia o porquê. Muitas vezes eu achava que ela não me amava, que ela amava só o meu irmão. Mas tudo é um processo, tudo é um tempo. E aí nós pegamos, ligaram aqui para Taquaritinga e avisaram a nossa família que a gente estava passando fome, que a gente estava jogado lá. E a família do meu pai veio buscar nós. Quando eu vim para cá, eu esqueci daquele Deus, a qual eu aprendi, eu fui para o mundo. Mas sempre quando eu comecei a beber, comecei a usar droga, eu era uma pessoa muito revoltada, eu falava, eu não vou casar e eu não vou ser igual ela. Irmãos, eu odiava ela. O meu irmão era preso e eu ia ver ele e ele odiava ela também, nós brigávamos. Porque eu falava, eu odeio ela, mas eu não queria que ele falasse dela. E aí eu entrei num grupo e eu falava, não, eu vou achar ela. E aí algumas vezes eu ia na igreja, onde as pessoas me chamavam, mas as amizades voltavam, veio de uma família que a maioria desestruturada, e eu voltei na bebida, eu fumava, eu usava droga, e tinha vezes que eles me chamavam para sair e eu estava no baile. Eu sentava na mesa, tinha hora que eu não queria ficar perto deles. E aí eu tinha tanta amizade, irmãos, mas tinha hora que eu olhava em volta, eu olhava para eles e eu falava, o que eu estou fazendo? Isso aqui não é o meu lugar. E aquela bebida, e eles falavam, usa droga, eu usava droga, eu ficava vendo a alegria deles na droga, eu falava, o que eles estão sentindo que eu não sentia? Então a droga não fazia efeito em mim. Eu usava, eu não sentia nada. Eu bebia, eu não sentia nada. E eu ia nas baladas e eu não sentia nada. Eu estava vazia. E aí eu olhava e um dia eu falei, eu queria voltar para Cristo. Eu falava, aquele lá é o meu lugar. E aí minha tia uma vez me chamou, falou, vamos começar a ir com o pastor Pedro, e nós ia. E aí um dia eu sentava lá no pastor Pedro, eu comecei com uma luta espiritual. Toda vez que eu estava na igreja, parecia que eu ia cair. Satanás falava, você vai cair. Eu falava, eu não vou cair, porque eu não estou endemoniada. E aquilo lá foi uma luta. E aí a pastora Antônia começou a chamar nós para ir. Depois eu conheci o Kennedy. E aí eu continuei na igreja, eu ia com a Cláudia. E eu continuei, irmão, por anos nessa luta. Muitas vezes eu não queria ir na casa do Senhor, porque eu não entendia aquilo que eu estava passando. Até que um dia eu chamei a Cláudia e falei, pedi para orar, porque parecia que estava me dando aquele negócio. Gente, eu perdi a visão. E eu falava, eu vou cair endemoniada. Eu falava, não. E aí a Cláudia falava, ele é certo. Então você vai fazer assim, você vai orar assim. Muitas vezes eu sentava aí na cadeira e vinha aquele negócio. E eu falava, Senhor, eu creio. Jesus veio em carne, ele morreu e ressuscitou. Aleluia! O Senhor é vivo. E aí aquilo ali sumiu. E aí eu fui entendendo aquilo, sabe? E aí eu fui entendendo, aí meu irmão saiu da cadeia. E quando meu irmão se matou, a gente ia lá buscar ele para ir na igreja, tudo. E aí ele se matou. E quando ele se matou, eu fiquei muito triste. E eu me senti muito culpada. Porque eu falava, Senhor, eu acho que eu orei pouco. E aquilo atormentava o Senhor todos os dias. Porque eu falava, e o valor da alma dele? Eu podia ter feito algo. E realmente, no meu coração, eu acho que eu podia ter feito mais. Mas muitas vezes a gente está tão preocupado com nós mesmos, com aquilo que nós passamos, com os filhos, e nós esquecemos daqueles lá fora. E ele falava para mim, eu falava, vamos para a igreja. Ele falava, aí quem tem promessa não morre, eu tenho uma promessa, eu vou viver. Ele falava para mim. E aí ele estava quase cego, e ele conseguiu aposentar, porque quando ele foi no médico, o médico comunicou ele que ele não enxergaria mais, ele ia ficar totalmente cego. E ele caiu nas drogas, meu irmão caído na droga, eu falava, Deus, o que eu faço sozinho? Um dia o Senhor falou para mim, você não está sozinho. E o Senhor usou uma pessoa para falar para mim que, independente se eu fosse ou não atrás dele, o Senhor estava cuidando dele. O Senhor falou para mim, ele não me quis. O Senhor falava para mim, ele não me quis. Ele falou, e aí a pessoa falava comigo, falava, Deus me mostra. As pessoas indo até ele, ele não quis o Senhor. Ele escolheu isso para ele, ele tirou a vida dele. E o Senhor fala para você parar. Parar de perguntar o porquê e o porquê. E aí muitas vezes quando eu vejo uma pessoa morrer lá fora, aquele moço que morreu ontem, eu falo, Senhor, onde estava a igreja? Onde estava nós? Porque Paulo encontrou Ananias no caminho. E se Ananias não tivesse obedecido a Deus, será que nós veríamos tudo o que aconteceu com Paulo? Então quando nós olhamos para a história de Paulo, nós podemos
se dizer que nós somos como Paulo. Porque o Senhor nos encontrou no meio do caminho. Se você está aqui hoje é porque o Senhor te encontrou no meio do caminho. E teve um Ananias lá fora que estava orando e buscando por você. E é o que te impede de ser um Ananias na vida do outro irmão. O que te impede de continuar aquilo que o Senhor está fazendo. Se teve Paulo, teve Ananias. E quantos Paulos está aí fora esperando Ananias? E o Ananias está onde? No conforto da tua casa, no conforto dentro da igreja. Então que nós venhamos a aprender com Ananias. Aprender a não julgar o nosso irmão. Aprender a não apontar. Porque muitas vezes nós somos pior que o juiz. Nós criticamos, nós apontamos. Se a pessoa está passando por algo, por um sofrimento, a gente quer falar até por que aquela pessoa está passando por aquilo. E se ela estivesse na igreja, se ela tivesse isso, se ela tivesse aquilo. E nós esquecemos que nós já passamos por isso também. Se o Senhor teve misericórdia de nós, é para nós orarmos e para nós buscarmos por Ele. Porque o Senhor também vai ter misericórdia por isso. Que através da sua vida e da minha vida, o Senhor vai alcançar eles lá fora também. Muitas vezes você olha para o teu filho, para o teu marido, você olha para o pai, para a mamãe e fala, eu não quero nada com Deus. Não é Satanás que está ali. Satanás está ativando na vida dele, está ativando na nossa vida também. Porque da mesma forma que Satanás sopra no ouvido deles, ele sopra no nosso. E ele fala, abandona, não quer mais nada disso daí não. Isso aí, ó. E é mentira. Satanás quer que nós acreditemos nisso. Mas é mentira. E se alguém não tivesse acreditado? Porque eu acredito muito, porque a minha família veio tudo católico, tudo de igreja. Mas eu tinha uma avó. E ela orava. Ela tinha um problema na perna, tudo. E a gente brigava muito com ela. Porque muitas vezes a gente olhava o defeito dela, mas não olhava a qualidade dela. Mesmo os problemas físicos dela, ela arrastava a perninha dela, estava no ônibus e ia. E quantas vezes quando ela sofreu um derrame, como ela já tinha uma paralisia, ela ficou até cadeirada. E aí nessa época eu fiquei com muita raiva. Porque muitas vezes a gente trocava ela, arrumava ela e colocava ela lá na área. E os irmãos não iam ensinar ela. E ela ficava por horas sentada lá. E aí eu falava esses crentes, que vocês vão falar dele. Porque eu ficava com tanta raiva. Mas na mesma hora que eu tinha raiva, ela falava do amor de Cristo para mim. E ela falava, não é assim, isso é aquilo. Ela falava, vamos para a igreja, ela falava para mim. Mesmo com aqueles defeitos dela. Então eu creio que se eu estou aqui hoje é porque ela orou muito por mim. Por causa que, independente dos defeitos dela, ela falava. Ela falava muito bem do meu pai, ela falava muito bem da minha mãe. Ela falava que não era culpa deles, porque os dois eram alcoólatras. E tudo que eu vivi era culpa de Satanás, não era deles. Porque eu não tinha que carregar aquilo. Eu falava, não, Paulo, eu não vou casar. Eu não vou ter filho, você vai ver. Eu falava para ela, não vou. E o Senhor tirou tudo isso. Quando eu fui para a igreja, tudo, o Senhor tirou tudo isso do meu coração. Porque muitas vezes eu arrumava um namorado, quando ele falava em noivar, eu largava dele. Eu falava, não vou casar não. Tá pensando que eu vou viver a vida lá da Cida, que é minha mãe? Eu falava, não vou não. Você é uma Cida na vida não. E se eu visse o irmão das minhas amigas casar, e às vezes o marido agredia, fazia as coisas, eu ficava brava. Eu falava, você tá fazendo o quê? Enfia a faca nele. Eu tinha tanto ódio no coração. E hoje, esses dias, analisando, sentado assim, e olhando, eu falava, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me amou. O Senhor me amou de uma tal maneira que o Senhor mudou tanta coisa na minha vida. Eu falo, e hoje minha mãe é morta, né? Eu nunca mais vi ela quando eu vim para Tabatinga. Quando eu encontrei ela por um site, fiquei um ano num site de busca para pessoas desaparecidas. A pessoa encontrou ela e falou, Adriana, sinto muito, mas a gente encontrou ela por conta de óbito. Ela morreu em tal cidade. E aí eu não posso falar o porquê, porque a gente não pode saber o porquê. E aí eu nunca fui atrás também, porque não adianta ir atrás, depois que morreu. De nada vale o corpo, é uma carcaça. O que vale é o espírito enquanto está vivo. E se já morreu, fazer o quê? Então eu perdi ela, perdi meu irmão. E eu fiquei só com outro irmão. E tem um outro em Bauru que a gente não tem muito contato, mas eu sempre estou orando por isso. Eu falo, Senhor, eu não vou perder esse igual eu perdi o outro. Eu vou orar por ele. Independente do que eu passe, eu vou orar por ele. Independente das minhas falhas, porque nós somos falhos,
Eu falo, Senhor, eu te peço perdão todo dia, porque eu sou falha, sou pecadora. Muitas vezes eu me exalto e eu não quero mostrar para as pessoas uma pessoa que eu não sou, porque eu não tenho perfeição. Eu não quero me mostrar diante das pessoas uma pessoa perfeita, porque eu grito, às vezes eu grito com as crianças, com meu marido, e às vezes, muitas vezes, eu gosto de analisar aquilo que o Senhor faz por mim. O Senhor um dia falou para mim, vocês têm que fazer assim com os irmãos. Porque muitas pessoas corrigem o irmão, vai e corrige assim o irmão na cara, assim, mas de um jeito grosso, e o Senhor não. Muitas vezes eu erro, eu acho que eu estou certa, porque o Senhor não falou nada. E passa dias, o Senhor vem e fala no meu coração e mostra onde eu errei. Mas o Senhor mostra para mim com amor. Ó, o Senhor está falando no meu coração e vai mostrar. Você está errado, isso não pode acontecer. E o que através daquilo que eu fiz já carrega na minha vida, na vida dos meus filhos. E aí eu venho aprendendo muito com o Senhor. E aí quando eu vou lendo assim a Bíblia, eu gosto muito de ver as histórias, eu gosto muito de ver testemunhos. E aí quando eu vejo assim, tudo que eles passaram, irmãos, tudo por amor a Cristo, e eu falo, Deus, tem que a gente não passe uma dor no canto da unha, a gente já quer desistir. Eu falo, Deus, imagina se eu passasse um pingo daquilo que Jesus passou na sua por mim. Porque Jesus passou por nós. Teve um dia, irmãos, que eu fiquei tão irada, passei por um problema e eu tinha desejo de suicídio todos os dias. Satanás lutava tanto com a minha mente, eu deitava, eu chorava, e um dia eu falei, Senhor, se o Senhor não tirar minha vida hoje eu tiro. Eu dentro da igreja, eu não falava para ninguém, mas eu falava, eu tenho fé, segurando a minha mão. Quando eu estava deitada na cama, o Senhor falou comigo. Ele falou, e tudo que Jesus fez por você, Deus falou para mim. Ele morreu lá, ele sofreu. Sabe o que eu respondi? Eu estava tão irada, tão com Satanás lançando no meu pescoço, eu falei, mas ele sofreu um dia. Eu falei, eu sofro tudo esses dias. E aí na hora eu chorei, peguei no sono, e eu senti como se uma mão me abraçasse. Eu senti uma paz, irmãos, quando eu acordei, aquilo tudo tinha sumido, o Senhor tinha me libertado daquilo. E aí quando eu fui analisar aquilo que eu falei, Deus, perdão, porque eu acho que eu não aguento nem uma chupatada, eu já caí morta. Eu falo, como que eu posso dizer que o que eu passo é maior do que aquilo que Cristo passou na cruz? E aí todos os dias quando eu lembro disso, eu falo, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Eu falo porque eu estava muito nervoso e muitas vezes Satanás é assim que ele usa a gente. Ele nos engana assim como a missionária Patrícia falou. E realmente muitas vezes eu vejo que é Satanás que está soprando e muitas vezes a gente ouve. Infelizmente muitas vezes ele está falando e você está tentando. E aí você olha e você fala, não é verdade. A pessoa é forgada mesmo, a pessoa é isso. E aí depois quando você volta a si, você entende que é Satanás que está ali e ele está lutando novamente com você. Porque muitas vezes a pessoa pensa que ela está na casa do Senhor e ela tem um cargo, Satanás não vai lutar com ela porque ela já passou por muito, não? É aí que ele vai lutar mesmo. Eu falo, até chegar aqui foi uma luta. Eu tive muita luta hoje, eu falo, Deus, eu falo, Senhor, mas eu não vou desistir de ti. Eu falo, não. Eu posso passar o que for, eu não vou desistir do Senhor. Eu falo como Jó. Eu falo, Senhor, eu aprendi como Jó. Eu posso aceitar as coisas boas do Senhor e as más não. Eu vou aceitar as más também. Se veio a doença, eu vou aceitar a doença, por que não? O Senhor é o Deus que cura. Eu oro, Senhor, eu falo todo dia para o Senhor. Deus, o Senhor pode me curar, eu sei. O Senhor quer me curar? Se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor não quiser me curar, amém, do mesmo jeito. Eu vou te amar do mesmo jeito. Eu vou aceitar o que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu entendi que essa terra, essa vida de nada vale. Nada vale, irmãos. Porque as pessoas têm se esquecido que Jesus está voltando e nós temos nos ocupado com essa vida. Então, tudo que você conquistar nessa vida é bom, irmãos. Só que permaneça na presença do Senhor e não se esquecendo que o nosso lugar não é aqui. Jesus vai voltar para buscar o teu povo. Eu quero ir. E eu falo, Senhor, então eu não ligo para casa, e é verdade. Eu falo, Deus, eu não ligo para casa. Eu não ligo para nada, eu não ligo para roupa. Eu sou muito feliz porque eu oro, o Senhor manda roupa, sapato para mim. Eu sempre ensino ela, quando ela fala de uma roupa da loja. E eu falo, isso não é importante. O importante é que Deus cuide de nós.
Eu falo para ela, eu sempre falo para a Sofia, a Samanta não, gente. Quando chega a roupa em casa, ela fala, que a gente não vaza ela fala, vê alguma coisa para mim, mãe? E aí eu falo, ensino elas, não, isso aí não é importante. O importante é que Deus cuida de nós. Eu falo que hoje eu tenho privilégio. Eu falo vocês, quando eu tinha lá na infância, minha roupa de São Paulo, todo mundo escolhia o que sobrava, que ninguém queria o que eles me davam. Eu falo, mas até nisso o Senhor cuidou de mim. Porque hoje eu sou a primeira a escolher. O Senhor fala, escolhe, e eu posso pegar o que eu quiser. Então eu glorifico ao Senhor. E não é porque o Senhor me deu o novo da loja. Muitas pessoas acham que a bênção do Senhor vem lá da loja. Não. A bênção do Senhor, todos os dias eu olho e falo, Senhor, obrigado pelos meus vizinhos. Eu tenho vizinhos muito bons. Eu falo, tem alguns que eu não converso, mas eu olho assim os outros, independente da situação deles, eu sei respeitar. Se o vizinho passar e não me cumprimentar, antigamente eu ficava brava, mas até nisso o Senhor me cuidou de mim. Até nisso o Senhor me transformou. Eu falo, se ele não me cumprimentou, porque ele está com problema. Eu vou respeitar o problema dele. Mas todo dia que eu posso, eu dou bom dia, eu converso. E se eu puder ajudar, eu ajudo. Porque eu sempre lembro daquela passagem da mulher, quando o Senhor pede para que ela vá busque os vasos lá na casa das pessoas. E se você não tem amizade com o teu irmão, você vai pegar com quem, gente? Então, mais vale a amizade. Independente das pessoas, aprender a respeitar as pessoas, o jeito das pessoas, porque as pessoas aceitam você do jeito que você é, e você tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Então eu aprendi muito com isso, e todos os dias eu olho para o Senhor e eu agradeço. Eu falo, Deus, como o Senhor tem me cuidado, como o Senhor tem me mudado. E eu ainda tenho que mudar mais e mais e mais. Mas eu falo, Senhor, se um dia o Senhor me levar, se o Senhor falar, o Senhor vai me levar hoje, eu glorifico o teu nome. Eu falo. Mas eu peço para o Senhor, eu tenho crianças pequenas e eu queria criar os meus filhos. Mas se for da tua vontade, se o Senhor falar, não, eu vou te levar, eu não vou me importar com a doença, eu não vou me importar com a dor. Todos os dias eu oro, porque muitas vezes eu não durmo com a dor à noite. Eu estou sempre glorificando o Senhor. Eu falo, Senhor, o Senhor é muito bom na minha vida. Porque eu não esperava ter uma família, o Senhor me deu uma família. Eu não tinha uma família. E hoje eu tenho uma família, não é de sangue, não. Mas eu posso ligar para um irmão, eu posso ligar para outra irmã. E o que eu precisar, eles me ajudam. E eles me ouvem. Então, o sangue não importa. Importa que quando nós estamos na casa do Senhor, cada um pode contar com o outro. Eu sempre estou falando isso para as irmãs, quando eu converso com elas, eu falo, se você precisar, eu estou aqui. Porque um dia eu falo, tem pessoas que eu converso, eu falo, vai orar, vai buscar. Eu sempre vejo a história de Paulo e eu falo, Deus tirou a escama dos olhos de Paulo, assim como tem tirado da nossa. E eu oro e falo, Senhor, eu sempre gosto de falar para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu olho para o Senhor e falo, Senhor, olha os meus olhos. Porque se os meus olhos for mal, tudo vai mal. Então, arranca dos meus olhos aquilo que não provém do Senhor. Porque muitas vezes a gente enxerga aquilo que não é. E a primeira coisa que vem é o olhar. Não é a boca, eu acho, não é o ouvido, é o olhar. Porque se você olhar e você condenar algo com seus olhos maus, a sua boca vai proferir aquilo. E aí o seu ouvido vai ouvir o que Satanás fala. Então eu estou sempre orando, vocês não orem e falam sempre, Senhor, arranca dos meus olhos aquilo que não provém de ti. Não permita que eu peque contra o meu irmão. Não permita que eu veja aquilo que não existe. Assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, e Paulo enxergou a realidade. E olha que homem maravilhoso que Paulo se tornou na presença do Senhor. E foi fácil para Paulo? Não. Mas ele teve amor. E nós devemos ser como ele. E nós devemos ser como Ananias. E nós devemos ser como Jesus. Que nos amou de tal maneira que aceitou aquilo que o Pai tinha para a vida dele. Porque ele podia falar com ele. Quando ele disse, afasta de mim esse cálice, ele podia insistir no Senhor. Mas não. Ele aceitou. Então Jó também. Eu vejo a história de Jó e eu aprendo muito com Jó. Independente de tudo que ele passou, independente dos erros dele, ele aceitou as coisas boas e as coisas más do Senhor. E nós não somos diferentes. Então que nós venhamos a olhar para o nosso irmão e ver que há saída para ele sim.
Viver tudo para o nosso pai, para o nosso filho, para o nosso esposo, para a nossa esposa. E se Jesus nos alcançou, sempre lembrar disso, irmãos, porque nós esquecemos. Nós se achamos tão melhor que eles e nós esquecemos que o Senhor teve misericórdia por nós. Se o Senhor teve misericórdia por nós, nós devemos ter misericórdia da vida deles. E olhar e acreditar, se o Senhor me alcançou, vai alcançar ele também. E aí eu creio nisso. Às vezes eu ainda falo com a boca, eu quero dar uma ajuda para Jesus. Mas eu estou aprendendo a não ajudar muito Jesus não, eles são da briga. Mas nós devemos entregar nas mãos do Senhor e deixar. Porque muitas vezes a gente entrega as coisas na mão do Senhor, mas nós mesmos tiramos. Porque nós sentimos dó que a pessoa vai passar. E eu aprendi a ter misericórdia. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor teve por mim. O Senhor não permitiu que nada de mal me acontecesse. Quantas noites eu andava por essas ruas, perdida. Quantas vezes eu andava e eu falava com o Senhor. Eu tinha 17, 18 anos e eu falava, hoje eu tiro a minha vida. O Senhor sempre teve misericórdia de mim. Irmãos, eu subi e descia ruas assim. Eu sentava, às vezes eu chorava, eu falava, hoje eu tiro a minha vida. E eu creio que Satanás tinha isso em toda a minha família, porque já teve suicídio, meu irmão ficou suicídio e o outro se matou. Então, Satanás quer isso, destruir as famílias. Mas nós temos que entregar na mão do Senhor e crer que o Senhor é o que muda. Independente da situação que você esteja passando, entregue nas mãos do Senhor e creia. E ao invés de ficar olhando para os nossos problemas, vamos olhar para as almas lá fora. Vamos cuidar daqueles que estão lá fora. Porque é muito triste quando você vê essas pessoas morrendo na situação de morrer. Eu sempre falo, Deus, onde eu estava? Eu estava lá na minha casa, no meu conforto, deitado na minha cama. Muitas vezes no meu celular. Então, que nós venhamos a ser mais crente. Porque ser crente não é estar na casa do Senhor, não é estar aqui em cima. Isso não é ser crente. O crente é estar lá, cuidando das almas. E quando nós arrumamos as roupas lá no fundo, as coisas, eu gosto muito, eu sempre falo com o Senhor, eu falo, Deus, eu gosto disso. Eu gosto da obra. Eu falo, Senhor, mas muitas vezes eu tenho olhado para mim pelos meus problemas e eu tenho desanimado. E aí eu olho assim e falo, Deus, eu preciso mudar. E realmente eu preciso mudar, porque muitas vezes a gente fala só da boca. Eu tenho falado, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso cuidar das almas lá fora, mas quando eu passo do lado do mendigo, eu não falo, Jesus te ama. Que amor é esse? Como eu posso dizer que eu sou seguidora de Cristo se eu não consigo abrir minha boca para falar para aquela pessoa que tem saída para a vida dela, porque Deus cuidou da minha. Então que nós venhamos a não deixar Satanás roubar tudo que o Senhor tem. Porque Jesus está voltando, irmãos. Você vê tanta coisa acontecendo, e eu olho em volta as pessoas dentro da igreja, pessoas fora, elas estão focadas no mundo, focadas no que vão ganhar aqui nessa terra. Você não se ouve falar que Jesus está voltando, você não se ouve falar, arrependa-se dos seus pecados. Porque se Jesus voltar e você estiver em pecado, você fica. Você não se arrepender do seu coração verdadeiramente do caminho que você está seguindo, e a igreja não quer dizer nada. Eu posso estar aqui hoje, ninguém conhece o meu coração, ninguém conhece a intenção dele. Eu posso estar aqui pregando, falando maravilhas para vocês. Eu posso alcançar a vida de todo mundo aqui presente. Mas se eu não estiver verdadeiramente na presença do Senhor, vocês vão subir e eu vou ficar. Então que não seja só palavras, que nós conseguimos viver isso, viver a obra do Senhor, viver assim como eles, assim como Ananias fez, assim como Paulo fez, assim como Jesus fez, assim como tantos outros. Eles não se importaram se eles iam ser presos, se eles iam ser chicoteados. Eles não se importaram, porque o alvo deles era Cristo. E o nosso alvo tem que ser Cristo. Independente do que nós passar, o alvo nosso é Cristo. E eu creio que Deus é o Deus que cura, eu creio que Deus é o Deus que liberta. Eu sempre olho e falo, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor transforma. Mas se o Senhor quiser me curar, amém. Mas se o Senhor não quiser me curar, amém, do mesmo jeito. Eu te amo muito, Senhor. Eu sou grata a Deus pelos meus filhos saudáveis. Eu sou grata pelos livramentos que o Senhor tem dado. Eu sou grata pela família que o Senhor me deu. Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem dado. Eu sou grata pelo alimento, que muitas vezes
A gente murmura tanto. Hoje eu aprendi a não murmurar, mas eu era uma pessoa muito murmuradora. Mas até nisso o Senhor cuidou de mim, até nisso o Senhor me transformou. Então eu olho e falo, Deus, o Senhor transformou Paulo, o Senhor através de Paulo, através de Ananias, porque eu creio que o Senhor alcançou Ananias antes de Paulo, para que Ananias pudesse fazer isso. E o Senhor tem alcançado vocês e tem alcançado o meu também. E para que o Senhor tem nos alcançado? Para nós ficar de boa em casa? O Senhor tem nos alcançado para alcançar almas lá fora. Para quando Jesus voltar, nós vamos estar todos unidos. Nós vamos estar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra. Então, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Mas eu tenho que crer que a sua casa vai servir ao Senhor. Que a tua casa vai servir ao Senhor e que a casa de cada um aqui vai servir ao Senhor. Eu tenho que crer que não é só na minha. Que eu não vou me preocupar só com a minha salvação. A salvação dos meus filhos e do meu esposo, não. Eu tenho que crer que o Senhor vai alcançar vocês. Eu tenho que crer que eu vou pegar no pé de vocês. Eu vou pegar no pé, vou mandar mensagem para dizer, Jesus, te espera lá. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas na vida de vocês. E eu creio que Deus está no controle de tudo. Que vocês possam ficar com essa palavra. Que vocês possam se colocar na presença do Senhor todos os dias e aprender a obedecer. Que vale a obediência. Quando o Senhor mandar vocês fazer algo, faça. Porque muito duro é o preço da desobediência. Por muito tempo, eu falava, Senhor, eu tenho vergonha, não vou fazer. E o Senhor usava profeta que falava, até quando você vai pagar o preço? Eu falo para vocês hoje, até quando vocês vão pagar o preço? Então, independente do que o Senhor mandar vocês fazer, faça. Mas faça de coração. Não faça para receber a recompensa. Faça por amor a Ele. Amém? Que é tão glória, Senhor.